O que é medo? Oi, turminha! Tudo bom com vocês? Como foi a semana? Vocês gostaram do nosso especial de Dia das Crianças semana passada? Espero que vocês tenham curtido a segunda-feira. Bom, na nossa aula de hoje, a gente vai falar de um tema um pouco delicado. A gente vai conversar sobre medo. Vocês têm medo de alguma coisa? Tem medo de escuro? Vocês têm medo de briga? Vocês têm medo de bicho? Do que vocês têm medo? Eu tenho muito medo de barata, sabia? Pois é, nossa, eu tenho muito medo. Mas essa história que eu vou contar pra vocês lá da Bíblia é de um rei chamado Josafá. E ele também ficou com muito medo. Pois é, a história é assim. Naquela época, lá em Israel, tinha muita guerra, tinham muitas cidades brigando e fazendo guerra umas com as outras para tentar conquistar esses territórios. E Israel, de vez em quando, estava nessas guerras também. Pois é, foi um caso desses que aconteceu. O rei Josafá ficou sabendo que tinha um exército enorme vindo em direção a Israel. Duas cidades se juntaram os dois exércitos para atacar. Pois é. E aí ele pensou, puxa vida, a gente não tem gente o suficiente para isso. Eu não tenho um exército grande o suficiente para vencer. Mas eu tenho uma coisa. Eu tenho uma coisa que é maior do que qualquer exército. Eu tenho alguém que é maior do que qualquer exército. O nosso Deus. Ele falou, vou orar, vou conversar com o nosso Deus. E foi isso que ele fez. Ele orou e pediu ajuda de Deus. Ele falou para todo o povo de Israel orar também. Todos eles oraram juntos e pediram para que Deus, que é o Senhor dos exércitos, ele é acima de qualquer exército, ele é maior do que qualquer pessoa, para que Deus cuidasse deles. E sabe o que Deus falou para Josafá? Deus falou para Josafá, você pode ficar calmo. Essa guerra quem vai lutar não são vocês, sou eu. Pois é. E aí, o povo de Israel se preparou, todos vestiram suas roupas de guerra, pegaram suas espadas e foram em direção à batalha. Quando eles chegaram lá, não tinha mais batalha nenhuma. Não tinha mais ninguém. Deus já tinha vencido a batalha por eles. Que legal, né? Pois é, você viu? A gente aprendeu muitas coisas com essa lição. Ó, a primeira coisa. Josafá, ele percebeu que ele era pequeno demais para o exército que estava vindo. Às vezes, a gente vê um problemão muito grande e a gente quer resolver sozinho. Ou a gente está com medo de alguma coisa que é muito grande e a gente acha que a gente não vai dar conta. Mas depois de perceber que ele não tinha um exército grande o suficiente, ele lembrou que ele tinha Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, do lado dele. Ele lembrou que ele não estava sozinho em batalha nenhuma. Ele nunca está sozinho quando ele tem medo. Ele lembrou que ele podia conversar com o nosso Deus e pedir para ele ajuda, cuidado e proteção. E foi o que ele fez. Ele orou, ele colocou todo o povo de Israel para orar junto com ele e pediu para Deus cuidar do povo. E Deus tirou o medo do povo, tirou o medo de todo mundo. Foi na frente e venceu essa batalha. E aí, Josafá nem precisou sentir medo no fim das contas. Quando ele percebeu que ele precisava de ajuda, ele falou com o nosso Deus. É assim na nossa vida também, sabe? A gente tem medo do desconhecido. Às vezes a gente não sabe direito o que vai acontecer, não tem nem ideia, e isso dá medo na gente. Quando a gente não sabe, por exemplo, quando vai acabar essa pandemia. Ou quando a gente vai poder voltar para a escola, rever nossos amigos, rever nossa família. Pois é, mas tem que lembrar que Deus está sempre do nosso lado. A gente não conhece o amanhã, mas Deus sabe de tudo e Ele está sempre cuidando da gente. Então quando a gente sentir medo do escuro ou medo do amanhã, qualquer coisa que a gente sentir medo, que se a gente se sentir pequeno,
a gente pode falar com Deus. Ele tá sempre do nosso lado. Sempre, sempre, sempre. Sempre pronto para ajudar e cuidar da gente. Então a gente não precisa sentir medo. E quando a gente sente medo, a gente pode falar com o nosso Deus. E Ele tira o medo da gente. Ele vai do nosso lado e a gente pode enfrentar tudo. Legal, né? Então vamos para o nosso versículo do dia? O nosso versículo do dia está no livro de 1 João 4:18 e diz assim: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Tá vendo? Lembra que a gente falou na aula sobre amor? Que Deus é amor e o amor afasta o medo? Olha aí tudo se conectando. Legal, né? Então vamos orar para a gente poder fazer as nossas atividades. Combinado? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar juntos. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma aula, Pai. Obrigado porque o Senhor sempre cuida da gente, sempre está do nosso lado, Pai. Obrigado porque o Senhor afasta o nosso medo, porque o Senhor cuida da gente, porque o Senhor nos ouve e nos acompanha sempre. Faça com que o nosso coração sempre confie em você, porque a gente não precisa sentir medo. Em nome de Jesus, amém. Então, agora é hora das atividades. Tchau, turminha! Até semana que vem! É hora da atividade! Oi, turminha, tudo bom? Na nossa lição de hoje, a gente aprendeu que Deus, Ele tira o nosso medo, Ele afasta o nosso medo. E um dos medos que a gente às vezes tem é o medo do escuro, é o medo do desconhecido. Então hoje a gente vai fazer uma máscara que representa o medo, pra gente colocar nos nossos olhos e pra gente sempre lembrar que quando a gente tira a máscara e a gente consegue ver tudo, ver a luz e se sentir seguro, é assim que Deus faz com a gente também quando a gente sente medo. Ele cuida da gente e faz a gente se sentir bem e seguro. Então, para isso, a gente vai precisar de um papel grosso. Eu peguei aqui, ó, uma sacola que eu tinha em casa dessas de papel, tá vendo, ó? Parece meio papelão, mas você pode usar a sacola que você tiver na sua casa, você pode usar se você tiver papelão também, caixa de sapato, pode usar o que você tiver por aí. A gente também vai precisar de barbante, tesoura sem ponta e um lápis ou lapiseira. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é recortar essa parte de cima assim, para eu ficar com um papel um pouco menor para trabalhar, porque senão essa sacola fica muito grande, ok? Então vamos lá. Ó, tá até rasgado. Muito bem, então agora eu fiquei só com uma parte aqui de cima da sacola, meu barbante, tesoura e o lápis. Eu vou virar a sacola aqui ao contrário, ó. O outro lado dela, tá vendo? É branco. Então eu vou aproveitar o meu lápis para escrever aqui, para desenhar aqui, para fazer o recorte, tá bom? Então vamos lá. Como a gente vai recortar? Você já viu uma máscara de dormir? Ela precisa cobrir bem os seus 2 olhos, mas não pode ficar cobrindo o seu nariz. Não é que nem a máscara, aquela que você precisa pôr na boca e no nariz. Ela fica em cima dos olhos. Então, a gente vai fazer como se fosse um grande óculos grandão. Eu vou fazer esses 2 buraquinhos da minha sacola ficarem bem no meio, tá? Então, eu vou ficar um pouco mais pra lá e um pouco mais pra cá. Tia Babi, a minha sacola não tem furinho. Não tem problema, a gente pode fazer os furinhos no final, porque a gente vai aproveitar eles, ok? Então, ó, vou fazer um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. O desenho vai ficar assim, ó. Aqui vai um olho, o nariz e o outro olho, tá vendo? Não precisa ficar perfeito, nada disso. Assim já tá bom. E a gente vai recortar. Ó, já tá parecendo uma máscara, não é? Eu vou tirar esse cordão aqui da minha sacola, porque eu vou usar os meus barbantes, tá bom? Como é que a gente vai fazer? Ó, primeiro eu vou tirar aqui o cordão dessa.
E esses 2 buraquinhos vão ser por onde eu vou amarrar a máscara no meu rosto. Então, se você não tiver uma sacola assim, furadinha, pede ajuda pro adulto que mora aí na sua casa, pede pra ele fazer um furo assim de cada lado, tá bom? Agora a gente vai pegar o nosso barbante e a gente vai precisar de 2 pedaços. Então, ó, eu tenho aqui um pedaço e 2 pedaços. E a gente vai colocar amarrado um assim de cada lado, ó. Então, eu vou pegar um desse lado aqui, passar pelo buraquinho e dar um nó do lado de cá. E outro nó por cima desse. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, com o meu outro pedaço de barbante. Um nó. E 2 nós. E ó, tá prontinha a nossa máscara. A gente põe ela assim no rosto, tá vendo? Está em cima dos nossos olhos. E aqui, ó, a gente consegue amarrar ela, tá vendo? Olha que legal! A gente sempre tem que lembrar que quando a gente tá com medo, quando a gente tá com máscara, quando a gente não sabe o que vai acontecer, quando parece que os nossos olhos estão tapados, a gente pode orar, a gente pode falar com Deus e Ele tira o medo, Ele afasta o medo, Ele tira essa máscara dos nossos olhos e a gente consegue ver. Legal, né? Então eu quero ver a arte de vocês. Não esquece de marcar a turminha da casa lá no Instagram, que a gente quer ver. E a gente se encontra de novo na semana que vem. Tchau, turminha! Até lá! Vamos cantar!
Na descrição desse vídeo você encontra o link para o download das atividades da semana. Ou você pode entrar no nosso site, acasadarrocha.com.br, e é só imprimir e se divertir. Até mais!